Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Maria Carolina Cristianini, sou editora-chefe do Joca e quero dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando ao nosso webinar de hoje, Como conviver bem com os filhos na quarentena, com informação e diálogo de qualidade. A gente está fazendo essa transmissão hoje pelo YouTube, pelo nosso canal TV Joca no YouTube, e hoje eu vou mediar esse debate com os nossos convidados palestrantes de hoje, para a gente ter essa conversa focada nos pais e na convivência com os filhos durante esse período que a gente está vivendo de distanciamento social. Antes de eu começar as apresentações das palestrantes que estão com a gente hoje, quero lembrar todo mundo que está acompanhando a gente pela TV Joca para usar a área de comentários do próprio YouTube e mandar perguntas, sugestões, comentários, para a gente poder ter uma interação legal durante a conversa de hoje. Eu vi aqui no chat que tem diversos professores de Boa Vista acompanhando a gente, de Roraima. Bem-vindos, uma alegria estar aqui com vocês hoje também. E sintam-se à vontade de mandar perguntas para a gente, fazerem comentários, enfim, para a gente ter uma troca legal nessa conversa de hoje. Então, vamos em frente com o nosso papo, com esse webinar, em que a gente vai colocar o foco nos pais hoje e na convivência com os filhos durante essa época de quarentena em que a gente está em casa. A gente vai falar sobre o convívio intenso entre as crianças e os jovens com seus pais durante a quarentena, as situações inesperadas que podem surgir nesse momento e como lidar com tudo isso, levando em conta que muitos pais também estão trabalhando em casa, convivendo com seus filhos que estão estudando em casa, enquanto eles estão em home office. E para conversar com a gente hoje, a gente conta com a presença da Ana Carolina Dorigon. Ana Carolina, que é pedagoga, psicopedagoga institucional e professora de inteligência emocional. Ela atua na área pedagógica há 20 anos. Ana Carolina foi professora da educação básica, orientadora e coordenadora pedagógica e atualmente é formadora de professores e gestores da rede pública de ensino. Ela é também responsável pela consultoria O Que Nos Une, empresa de formação de profissionais com foco em desenvolvimento humano e especial na saúde emocional. Também está com a gente hoje a Bruna Cardoso. Bruna, que é psicopedagoga e pedagoga, é mãe da Helena, de 10 anos, e da Cecília e do Mateus, gêmeos de 7 anos. A Bruna é autora do livro Práticas de Linguagem Oral e Escrita na Educação Infantil. Ela atuou durante 12 anos em escola, como professora e coordenadora pedagógica, e é cofundadora do projeto Ler o Mundo, que atua em educação digital por meio de uma plataforma de cursos e presencial, fazendo formação de professores. Antes de eu abrir para as nossas convidadas começarem a conversar com a gente, quero só lembrar a todo mundo que está nos acompanhando que a gente está aqui de olho na plataforma de transmissão. Por enquanto está tudo estável, mas se vocês notarem algum problema de áudio, de vídeo, vai nos avisando pelos comentários, pelo chat do próprio YouTube, para que a gente possa encontrar maneiras de deixar tudo mais estável se houver algum problema. Então, hora de começar. Em primeiro lugar, quero dar boas-vindas para a Ana Carolina, para a Bruna. Boa tarde para vocês. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e estarem com a gente hoje aqui. Se vocês quiserem dar só uma boa tarde inicial. Olá, boa tarde. É um prazer estar por aqui novamente, tendo a oportunidade dessa fala, dessa escuta que a gente vai trocar aqui também com a Bruna. E é um prazer poder trazer informações, ideias para todos que estão presentes nesse momento. Obrigada também, Carol, Ana Carolina. Eu acho que vai ser uma troca bem bacana. Acho que todo mundo está aqui num momento difícil, né? Quanto mais informação a gente tiver e quanto mais a gente conversar sobre esse assunto, mais a gente passa por ele de uma maneira leve, né? É isso mesmo, a gente tem que se compartilhar experiências e se apoiar agora, né? Para ficar mais leve, como você falou. Vamos começar com a Ana Carolina, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o papel dos pais durante esse período de distanciamento social, uma fase que pode acabar favorecendo algum tipo de desequilíbrio emocional. Ana Carolina, a palavra é sua. Obrigada, Carol. Eu fiquei pensando em como eu começar a iniciar a minha fala aqui para dar o start para essa pergunta. Como que nós, pais, mães, podem lidar com essa situação que, ao mesmo tempo, ela é favorável para um processo de aprendizagem de educação emocional e ela também é desfavorável no sentido em que nós não aprendemos a lidar com algumas situações que hoje nós passamos com os nossos filhos, diante dessas mudanças, dessas situações do novo. E isso também gera, como você trouxe, esse desequilíbrio emocional, exatamente pela intensidade das relações. E pensando em como iniciar,
eu trouxe aqui duas frases, né? Dois pensamentos, um do Mário Quintana, que fala que a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. E a segunda é do Jorge Amado. Se viver não é fácil, conviver é um desafio permanente. E aí, partindo dessas duas frases, em especial partindo do Mário Quintana, conviver é algo que está relacionado com elementos mais complexos. Quando a gente fala em viver, como ele traz, a arte de viver, a gente tem um foco, a gente tem uma situação. Mas você estar com o outro, ter essas trocas, esse relacionamento, existem grandes desafios. É por isso que na pergunta ele coloca, né? Eu disse isso, né? Não é bem assim, não é tão simples assim. E quando a gente pode pensar e ter um momento para analisar como que nós estamos construindo as relações, é algo que eu vejo que é fantástico para o nosso crescimento enquanto ser humano e enquanto seres coletivos, que precisamos um dos outros para poder se constituir. E aí, trazendo exatamente a pergunta, né, como que a gente lida com isso, desse movimento de convivência mais intensa, a gente está diante de um desafio, porque quando a gente pensa que as nossas relações, elas acontecem na família, a gente tem momentos de ficar mais juntos, mais próximos, quando a gente também tem planejado isso, quando a gente tem algo previsível que vai acontecer e tem um término para acabar. Por exemplo, quando a gente entra de férias, né, quando os filhos entram de férias, a gente tem uma convivência mais intensa, mas a gente sabe muito bem quando isso começa, a gente se planeja para isso com certas antecedências, e depois a gente sabe quando isso acaba. A grande questão hoje que nós sentimos, e eu tenho também estudado cada vez mais isso, é que quando a gente recebe uma informação, e o tempo todo a gente recebe informação, a todo instante essas informações chegam para a gente, e quando isso chegou para a gente se viu num momento em que não dá para planejar tanto, não tem um tempo, é ali, tem que resolver naquele momento. E aí as relações, elas também passam por esses desequilíbrios. São desequilíbrios em função dessa novidade, em função desse estranhamento. Tudo aquilo que o nosso corpo não está adaptado, ele gera respostas que nós não conhecemos, que também são desconhecidas. E em função disso, a gente não sabe muito bem o que eu vou fazer, como que eu vou lidar. É também elementos novos do nosso dia a dia. E como que a gente pode pensar nisso? Eu vejo que é a grande função que nós temos dentro dos conhecimentos que cada uma aqui estuda, quem está participando, tanto desse webinar, como já participaram dos outros que eu também tive a oportunidade de assistir, é a gente poder levar essas informações e poder divulgar isso de uma forma em que as pessoas criem canais de acesso, possibilitem conexões com os seus filhos, com a família, o jovem, com o próprio contato, né, com a internet, com esse novo formato. E aqui, sendo o nosso foco de trabalhar esses aspectos que eu vou trazer em relação à inteligência emocional, à nossa saúde emocional, como que a gente leva inteligência às nossas emoções, como que a gente lida com essas informações que recebemos e processamos pelo nosso sistema sensorial, que o tempo todo ele está em funcionamento, é algo que quanto mais a gente puder conhecer como isso acontece dentro da gente, eu vou poder ajudar depois quem está fora da gente. Então, quando eu penso muito de trabalhar a educação emocional, né, ao longo da minha carreira, como você apresentou, Carol, eu fui construindo várias circunstâncias, várias histórias. E eu sempre muito bati na tecla da importância da gente falar sobre as nossas emoções, de trabalhar isso, porque as emoções, pelo significado dela, ela que move a gente, ela que permite o movimento. E quando a gente consegue entender o que essa emoção está trazendo diante da necessidade que está por trás dela, pode ser uma necessidade atendida ou não atendida, nós conseguimos trabalhar isso no autocontrole, com sabedoria, com entendimento, com compreensão. E a gente já consegue aceitar para depois planejar o que a gente pretende fazer com aquilo que está ali na situação do convívio, da relação, dos conflitos internos que nós temos, dos conflitos externos que também nós começamos a ter, porque isso passa por um processo que é muito da natureza humana e que é necessário para o nosso crescimento e evolução. E aí a grande questão de conhecer esse sistema sensorial e poder trabalhar isso dentro da educação emocional é que, diante desses turbilhões de informações e emoções,
A gente vai recebendo, como eu falei, essas informações, e o nosso sistema sensorial, por ser um sistema que deseja que coisas novas aconteçam para ele realmente funcionar e se desenvolver, ele está cada vez mais pulsando para entender tudo isso que está passando dentro da gente. E é exatamente nesse ponto que a gente consegue trabalhar por meio da autoconsciência, a gente compreender a forma que nós estamos tomando as decisões para conversar com as crianças, para criar canal de acesso com os adolescentes, a gente poder dar vez e voz para cada um que está ali sendo composto nessa convivência. Eu trago um pouco dessas ideias para a gente poder exatamente trazer, construir perguntas que com certeza terão aqui, e a gente poder auxiliar ao máximo. Obrigada, Ana Carolina, pela sua fala inicial. Convido agora a Bruna, passo a palavra para ela. A Bruna vai começar ajudando a gente a pensar um pouco nas atividades que possam auxiliar nessa aproximação entre pais e filhos nesse período de convivência extrema e falar das primeiras impressões dela nessa discussão. Obrigada, Bruna, bem-vinda. Obrigada, Carol. Na verdade, nessa situação toda, né, eu fico pensando muito nos dois papéis que eu tenho como mãe e como educadora. Eu fui professora durante muitos anos, fui coordenadora também, e todo o meu projeto, ele aconteceu hoje em dia, né, meu trabalho hoje em dia, ele vem da minha vontade de ajudar os pais e as mães com o meu olhar de educadora. Não colocando os pais e as mães no lugar de professores, a ideia não é essa, mesmo até porque hoje em dia, quando os pais tiveram que tomar a frente, né, o que tem acontecido, tem sido difícil, acho que é difícil mesmo. Isso é uma outra questão, não vou entrar nisso. Mas, enfim, trazer para os pais e para as mães pontos, né, que os educadores já têm na sua própria prática e que podem ajudar em casa também, né, e que fazem muito sentido. E aí, quando eu recebi o convite de vocês, eu comecei a fazer essa reflexão, né, que ponto que eu acho que, como educadora, eu pude trazer para essa situação e que me ajudou muito. E uma das coisas mais fortes para mim sempre foram a educação para a autonomia, né? Eu sempre procurei trazer isso para os meus filhos da mesma maneira que eu sempre fiz na escola com as crianças. E isso tem uma relação direta com a situação de isolamento, né? No fim das contas. Por quê? Porque nessa situação de isolamento, quando a gente começou a entrar, né, foi um movimento. Primeiro, as escolas começaram a fechar, aí a gente estava dentro de casa, aí depois o condomínio também fechou, a gente não pode mais descer, e aí a gente tem que começar a estabelecer conversas com as crianças sobre tudo isso que está acontecendo e explicar para eles, né, o porquê disso. E aí eu vejo uma diferença muito grande entre você dizer: nós vamos ficar em casa e pronto, e você explicar por que a gente vai ficar em casa, né? E se informar sobre isso. E esse ponto tem uma relação direta com a educação para a autonomia, que é você entender o porquê das suas ações, sempre. Tem adultos que não conseguem fazer isso, que vão muito mais pelo caminho da heteronomia, que é você aceitar tudo que vem de fora sem pensamento crítico. A educação para a autonomia envolve você refletir sobre as suas ações sempre. E você só consegue refletir sobre as suas ações se você tem informação, né, sobre o que está acontecendo. Para você tomar as decisões pela sua própria cabeça, né? Porque a autonomia, normalmente, as pessoas levam para um lado mais de independência. A criança é autônoma porque ela consegue se vestir ou porque ela consegue pegar as coisas, os brinquedos sozinha, mas o que eu estou falando é de pensamento autônomo, né? E o pensamento autônomo, ele tem uma relação direta com você pensar por si mesmo, né? Pensar com a sua própria cabeça, né? Do jeito mais simples é isso, mas sem esquecer do outro, né? Do impacto que a sua ação vai ter para as outras pessoas. Então, acho que nesse momento, muito importante a gente informar as crianças sobre o que tá acontecendo, porque quando a gente sabe o porquê das nossas ações, então a gente entende por que a gente está isolado e está sem sair de casa,
a gente lida com essa situação emocionalmente muito melhor. Eu acho que a Ana Carolina depois vai poder falar mais sobre isso, mas a gente tem um propósito por trás da nossa ação, né? Grosso modo é isso, a gente está em casa e a gente tem que entender por que a gente está em casa. A gente não está em casa simplesmente porque mandaram a gente ficar em casa. A gente está em casa porque a gente acredita que isso é importante para o mundo, né? É importante para as pessoas, é importante para que esse vírus não se dissemine. Então, e como a gente faz isso? A gente se informa sobre, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, a relação que eu consegui estabelecer entre a minha vivência com as crianças e o que está por trás disso, que, né, como educadora, eu consigo fazer, parece que é simples, que é uma coisa banal, mas é uma grande diferença. A gente tem um propósito por trás do que a gente está fazendo. Quando a gente tem propósito, a gente faz as coisas, a gente passa emocionalmente por isso com mais leveza e com mais facilidade. Não acho que seja fácil, mas eu acho que trazer a consciência, acho que a Carol falou, até notei o que ela falou aqui, né? Entender o que se passa emocionalmente, ter autoconsciência. Acho que essa autoconsciência passa por isso também, né? Por essa informação sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo com os nossos sentimentos, que é muito importante, e o que está acontecendo no mundo também, né? Que situação é essa? Então, acho que eu queria iniciar com isso, e depois a gente prossegue com as questões que vierem. Ah, excelente, Bruna. Quero aproveitar que a gente entrou nesse tema da importância de se informar para poder compreender o que está acontecendo e ter essa consciência emocional também da situação que a gente está passando. Dar o gancho para você, Bruna, em cima disso. Se você acha que esse pelo que você falou, sim, mas como é que você vê esse momento para os pais introduzirem os filhos numa leitura mais crítica da sociedade, deles conhecerem formas de se informar, esse trabalho de ler o mundo de uma forma crítica? Você acha que esse momento em que está todo mundo em casa facilita isso? Eu acho que sim. Porque muitas vezes, né, um dos dilemas que eu vivo, né, no ler o mundo, é que eu trago um conteúdo que é para os pais, mas é um conteúdo que eu acho que é papel das famílias e é diferente do que a escola faz. Então, eu acho que é papel das famílias, sim, introduzir as crianças no contato com os textos que existem no mundo. Certo? E isso tem a ver com literatura, sim, com ler livros, sim, mas os textos de diferentes naturezas, né? E o texto informativo é muito importante. Normalmente a gente deixa essa parte mais para a escola, mas eu acredito que se informar dentro de casa é muito importante também. Eu acho que tem que ter as duas coisas. Eu acho que agora é um momento mais propício, as pessoas se viram, na verdade, obrigadas a fazer isso. Mas eu acho que isso sempre deve acontecer. Eu sempre leio com as crianças. A Helena, que é mais velha, tem 10 anos, né? A gente lê, enfim, o Joca, que é o jornal que a gente assina aqui, mas mesmo eu escuto notícias junto com ela, às vezes eu pego alguma notícia que eu vejo que dá para ler junto com ela e a gente lê junto. Então, eu acho que esse contato com os textos, né, é muito importante, inclusive para desenvolver essa autonomia de pensamento, né? A gente lê e a gente poder também desenvolver uma opinião sobre aquilo, né? Hoje em dia a gente tem vindo de todo lado, assim, grupos de WhatsApp que disseminam 1000 informações. A gente vê que, inclusive, as próprias informações sobre o desenvolvimento do vírus, da doença, elas ainda são controversas. Na verdade, não é que elas sejam controversas, são informações que estão sendo criadas, né? Um conhecimento que está sendo construído. Então, nós, como adultos, né, temos que prestar muita atenção nisso quando a gente lê. Eu acho que já é difícil para os adultos esse movimento, eu vejo, né? E para as crianças, a gente faz um filtro, mas eu acho que tem que ter essa conversa, sim, sempre. E leitura, muita leitura. Ana Carolina, quero te convidar também a entrar nesse assunto e aproveitar que tem um comentário que apareceu aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, da Angélica Gomes, que falou que em alguns grupos de WhatsApp ela sente uma certa angústia, tanto das mães quanto dos alunos, percebendo que o número de informação muito grande acaba criando uma sensação de sufocamento, acaba sufocando. Então, queria também que a Ana Carolina comentasse com a gente assim, como lidar com essa avalanche de informações e como é que a gente leva isso de uma forma saudável, benéfica para o pensamento crítico das crianças, dos filhos. Ontem mesmo eu escrevi um texto falando sobre essa quantidade de informações que nós recebemos e
como a gente precisa, né, e o quanto nós precisamos filtrar as informações que têm uma qualidade maior, que possuem qualidade, e outros que são distratores. A grande questão que eu vejo é essa quantidade de informações que ela recebe dentro dos grupos e que eu também recebo, como que a gente pode olhar para a gente, não, eu vou dizer essa palavra, e é exatamente esse caminho que o cérebro faz. A gente não se contaminar com pensamentos que são ali tóxicos também, dentro desse processo de compreensão do que está acontecendo. Por que isso? Como eu falei do sistema sensorial, ele cria representações do que está acontecendo no mundo externo para o nosso mundo interno. Então, essas representações, elas estão sendo construídas diante dos fatores, dos elementos externos. E essas informações que nós estamos colocando aqui, é a quantidade que chega, e elas, muitas delas são distratores. Se a gente não fizer um filtro, a gente poder, como a Bruna estava falando, a gente poder selecionar as melhores informações, entender, investigar um pouco qual é a fonte dessas informações, não agir pelo imediatismo, já pegar e começar a divulgar, pegar e começar a falar, porque a gente não ajuda a nossa primeira compreensão e a gente acaba pulverizando ideias ou conceitos que ainda não estão sendo ainda tão sedimentados, não ainda estão num processo de construção. Tudo isso, as pessoas estão também se encontrando diante de tudo isso, as pessoas estão descobrindo como que tudo isso está reverberando. Então, o que eu coloco como também algo relacionado a essa forma de compreensão que o nosso cérebro está ali atento a tudo, é a gente selecionar, a gente investigar um pouco mais essa fonte, como que a gente pode, dessa quantidade, fazer um filtro e aí sim utilizar dessas informações com sabedoria para lidar com as notícias, os fatos do dia a dia. Muito bom. Quero aproveitar que a gente estava aqui com a Ana Carolina, aproveitar e lançar uma outra pergunta para ela, que é como é que as famílias, como é que os pais podem praticar mais a tolerância e a empatia com os filhos durante esse período de alta convivência, de extrema convivência, né? Como é que você enxerga isso, a prática de mais tolerância, de mais empatia? Ótimo. Um dos elementos da educação emocional é trabalhar essa consciência social, que aí dentro da consciência social está a tolerância, está a empatia, é como que eu enxergo o outro. E para eu poder fazer isso, eu preciso novamente entender as necessidades que estão ali apresentadas. Um dos fatores que eu vejo que é necessário é a forma em que a gente se comunica, a forma em que o grupo ali está se comunicando. Será que eu estou deixando espaço? Será que eu estou criando espaço? Eu gosto muito de falar em relação a esse espaço. Quando a gente consegue criar espaços e legitimar esses espaços de conversas, desses diálogos que são saudáveis, que permitem que o outro fala, que traz uma escuta muito ativa, nós estamos construindo ali um ambiente favorável para trabalhar esses tipos de conflitos internos e externos que estão acontecendo, de uma forma, além de ser muito propícia e necessária, uma forma em que vai ajudar nesse desenvolvimento da educação socioemocional, dessa, vamos dizer assim, alfabetização emocional, que nós temos isso dentro da gente, mas nós precisamos desenvolver. Então, a forma em que a gente se comunica, principalmente, né, quando a gente fala da empatia, aqui está relacionado com criar esse espaço de conexão, de eu poder escutar o outro, de eu, a partir da escuta, já não querer ficar falando o que eu já penso, mas eu criar esse momento de compreensão, de entendimento. E aí sim a gente consegue, tendo todo esse preparo, esse cuidado, acolher a ideia do outro, né? Para poder cuidar do que está sendo dito, poder cuidar do que a gente está escutando, e aí trabalhar com as informações aos poucos, né? Eu falo aos poucos, da gente não querer dar conta de tudo, pegar tudo para dar conta e colocar, vamos fazer tudo agora. Não, coloque as suas prioridades. A gente sabe que tem muitas prioridades, mas dentro dessas muitas prioridades, nós precisamos elencar as mais necessárias no momento para poder, sim, se organizar para essas conversas, principalmente desse olhar para o outro, nessa consciência social, como uma forma de você poder ali entender aquilo que você está sentindo, aquilo que o outro está sentindo, porque uma criança de uma determinada faixa etária precisa desse tipo de informação e para uma outra eu preciso dar mais informações, dar mais elementos, pode ser uma resposta mais complexa e para algumas
eu preciso trabalhar de uma forma em que ela também entenda e interprete aquilo que eu estou falando, para também cuidar desse processo interno que todos nós temos quando a gente está nessa forma de comunicação, que é a linguagem, aqui no caso, essa linguagem oral. Bruna, você quer complementar alguma coisa nesse tema? Não, eu queria trazer até a minha experiência com os meus filhos, que vai totalmente ao encontro do que a Ana Carolina falou. Eu vi muitos relatos, né, de gente falando, nossa, que difícil, as crianças brigando tanto e tal. E aí, o que eu tenho vivido em casa tem sido o contrário disso. Na verdade, não que as brigas não aconteçam, mas o que aconteceu? A gente, como família, né, se propôs, desde o início, a conversar muito mais sobre exatamente os sentimentos, né, que todo mundo estava vivendo, e isso que a Ana Carolina falou que é muito importante, que é a escuta, né, o espaço para escuta é o espaço para conversa. Então, em vários momentos, as crianças ficaram irritadas, é claro, todo mundo fica, não que seja um mar de rosas e tal, mas essa escuta para o que a criança está sentindo, e aí eu olhar para ela e falar, eu sei que você está irritado, eu estou irritada também. E a gente está irritado porque a gente está dentro de casa, a gente não pode sair, a nossa vida mudou muito, né? Que mais que você está sentindo, né? Por que você acha que você está irritado? Aí você começa a conversar com a criança, e aí dessa conversa, surgem propostas. Então, o que a gente pode fazer junto para a gente conseguir lidar com essa irritação? Vamos pensar em coisas que a gente pode fazer com o nosso corpo, que ajudam a gente a deixar essa irritação, né, ir embora. E aí a gente começou a ver estratégias. Então a gente vai, a minha mãe ela faz yoga, vamos falar lá com a vovó, a gente põe ao vivo a vovó e a gente faz aula de yoga com ela de manhã sempre. Então vamos colocar uma música calma de manhã para o dia começar. Quando você está agitado, sentindo essa irritação, vamos ver um lugar aqui em casa que dá para correr. Então, acho que a gente poder dar espaço para a criança entender o que ela está sentindo. E isso eu tive a chance de fazer agora, com mais calma. No dia a dia, a gente acaba esquecendo. Então, a família toda está com a atenção muito voltada para isso, sabe? Quando a gente vai falar, olha, usa outro tom de voz, porque são 3 conversando. Às vezes, olha, vamos ser mais gentis uns com os outros. Então, essa gentileza que a gente tem no tom de voz e trazer isso... E, nossa, funcionou, tem funcionado muito bem. Então, de fato, essa atenção, né, para os sentimentos, para as relações, para o nosso corpo, se a gente puder, eu fico pensando, né, que eu quero levar isso para depois da quarentena também. Eu acho que não é só nesse momento eu tive a chance de prestar mais atenção nisso, né? Minha família inteira teve a chance de prestar mais atenção nisso, mas se a gente consegue levar isso para depois também, eu acho que é o ideal, né, Ana Carolina? Educação emocional tem muito a ver com isso, né? Com certeza, eu também penso muito nisso, que nesse momento gerou uma explosão para exatamente a gente poder dar foco, colocar luzes, eu brinco, acender um abajur um pouco mais intenso para esse tema. E a grande sacada é isso, a gente poder manter isso depois. Porque o quanto as emoções, elas têm um sentido, como você falou, em relação à própria autonomia, o quanto tem de emoção envolvida na autonomia e quanto essas emoções influenciam na minha ação, no meu comportamento. E o quanto é importante a gente trazer esse entendimento, ter esses momentos, como você também está trazendo, que você fez, e você teve a oportunidade ali de mediar, de poder construir alguns rituais, eu diria assim, dentro da rotina, para garantir esses momentos. Então, eu também sou muito a favor e oriento muito as pessoas com quem eu tenho conversado para poder fazer isso, para poder construir esse espaço para esse contato, para esse entendimento das emoções, que a gente possa legitimar isso agora, em função dessa intensidade, e manter, né, ter uma permanência. Aproveitando que a gente está no tema criação de espaços, chegou aqui o comentário da Erânia Miranda. Ela diz que mesmo criando espaço, o adolescente não entende, ela tem essa dificuldade com o adolescente. Eu queria saber se vocês têm algo a falar especificamente para essa faixa etária. A gente tem escutado muitos adolescentes, a gente tem feito um trabalho de escuta também, para poder entender como eles estão passando por essa situação.
E dentro do cenário que a gente tem conversado, entendido um pouco esse modelo de mundo do adolescente, ele tem também muitas angústias. Mesmo diante da tecnologia e que eles estão podendo fazer algumas coisas online, virtual, tem dentro deles algo que está incomodando, que é não estar presente com algumas pessoas, com amigos, com os próprios professores, né? Alguns falaram que sentem muita falta. E aí o que eu vejo dentro, a partir dessas conversas, mesmo você criando espaço, a forma em que você fala, como a Bruna trouxe, um pouco da entonação, o que é bacana usar, pode ser que muitas vezes a gente não consegue abrir, por exemplo, para um adolescente e falar, olha, eu queria falar com você sobre determinada emoção, o que você está sentindo. Pode ser que não seja um canal direto. O que eu gosto muito de usar são alguns elementos, como algumas animações, alguns personagens de livros, alguns contos, que ajudam nesse processo de autoexpressão. Então, existem alguns materiais que ajudam nessa estrutura de conversa com adolescentes. Então, seja histórias, contos, alguma situação que gere esse elemento conector para a conversa andar, porque é difícil também para a gente, até adulto, falar sobre alguns temas. Nós não fomos ensinados a isso. Isso é um processo também de ensino. E aí, o que eu vejo como uma orientação que eu já fiz, que eu já trabalhei, é colocar alguns cenários, algumas animações que existem, né, que a gente gosta muito de trabalhar, para poder construir esse primeiro canal, esse primeiro start. Só complementando, né, eu acho que essa questão de você trazer a literatura como disparador para a conversa é muito bacana. Eu faço muito com as crianças, eu nunca trabalhei diretamente com adolescentes, mas com certeza isso funciona. Eu acho que a ficção, de maneira geral, ajuda, então, você entrar pela ficção para abrir a conversa depois. E, às vezes você não vai falar diretamente das questões que o próprio adolescente está vivendo, mas por meio do que o personagem está vivendo, você pode abrir conversas que favoreçam, né, e gerem reflexões sobre o assunto. Acho que séries também, né, que hoje em dia todo mundo assiste, gosta de repente assistir uma série junto, uma série que foi escolhida a dedo, né, para isso, mas que você saiba que também o que o adolescente vai gostar de assistir, e aí a partir dessa série conversar. Eu acho que a ficção abre portas, ajuda a gente a entender o mundo e a entender a si mesmo também. Muito bom. Bruna, chegou aqui uma pergunta para você, da Thelma Liberti. A Thelma é professora, e ela diz que na escola onde ela trabalha, eles têm uma página no Facebook onde eles estão postando sugestões de atividades para os estudantes diariamente. Ela pergunta o que você acha dessa prática de usar a rede social com esse caminho para as atividades. A rede social é diretamente para as crianças, para os adolescentes? Qual que é a faixa etária? Porque é para os pais ou é para as crianças, é para os alunos? Eu acredito que chegue primeiro, se a Thelma estiver nos assistindo ainda, puder esclarecer um pouco mais, mas eu acredito que chegue primeiro nos pais, né? Pela questão da faixa etária, da rede social. Talvez seja um meio caminho ali para chegar nas crianças, né? Eu acho que as sugestões da escola são bem-vindas. Acho que a gente falou sobre isso, esse filtro, né? Nesse momento em que tem muita informação vindo por todos os lados, a escola ela tem um papel de curadora, né? De curadora de conteúdo, de curadora de informação. Quando a escola tem a própria plataforma, ela pode fazer pela própria plataforma, mas eu sei que tem escolas que não têm a própria plataforma, então as redes sociais podem servir, sim, para a escola se comunicar, né, com as famílias e exercer esse papel de curadoria, assim, fazendo um filtro do que é bom, o que não é bom. Eu acho que faz todo sentido a escola atuar como curadora do que é bacana, trazer para casa, enfim. Dá para mandar por e-mail para os pais também sugestões, existem várias maneiras, mas eu acho que a escola tem que buscar e tem que filtrar, ajudar a filtrar. Acho que não é fácil fazer isso hoje em dia. É muita informação mesmo, as pessoas estão sem tempo. Eu vejo que o papel do curador tem tido destaque, e a escola pode fazer esse papel, sim. Legal, aproveitando aqui nesse tema, tem um outro comentário que é da Ilza Barbosa, que fala sobre essa questão das ferramentas tecnológicas, né? Como é que é o aprendizado das crianças nessas ferramentas tecnológicas. E acho que tem uma outra questão que a gente pode juntar aqui, que é muito tempo no computador, né?
porque não é uma coisa que os estudantes faziam com essa frequência que a gente está vivendo hoje, de ter que estudar direto no computador, conversar com os professores e com os amigos pelo computador. No momento em que se os seus filhos se veem cansados dessa tela, talvez não querendo seguir as atividades que as escolas estão propondo nesse momento, com tanta tela, com tanta tecnologia, que gostam mais da tecnologia para diversão, como lidar com tudo isso? Posso partir de um exemplo daqui de casa? Claro. Não, não é fácil mesmo. Não é fácil. Num primeiro momento, enfim, tem crianças que já estão numa idade que já usam o computador junto com as atividades da escola. A Helena, minha filha de 10 anos, já usa, para ela foi mais fácil. Os menores, quando eles se viram com essa possibilidade aos 7 anos, eles se sentiram donos do mundo, mas aí eles tinham uma ideia de que o que eles iam fazer no computador ia ser muito diferente do que o que começou a vir da escola. E aí, um movimento que eu fiz também para preservar, inclusive, o tempo, né, nas telas. A gente sabe que o tempo nas telas vai ser maior do que o recomendado, né, hoje em dia, porque as escolas estão com as atividades, enfim, e está todo mundo dentro de casa, e aí, enfim, são poucas opções, mas a gente tem que ter esse cuidado, sim, né? Esse cuidado com o tempo e o que vai assistir nas telas. Com relação às atividades da escola, um dos pontos até que eu conversei, assim, o quanto que a gente pode ou imprimir que a criança escreva no caderno e feche o computador e faça a atividade e depois entregue a atividade. Isso já ajuda bastante, né? Porque desenvolver a coordenação motora, né, para escrever, coordenação motora manual é muito importante, a gente não pode esquecer disso. A leitura nas telas também é um ponto importante, a gente tem que prestar atenção nisso também, principalmente para as crianças menores. O oftalmologista dos meus filhos me fez um alerta na última vez que eu levei, porque até, eu acho que aos 11 anos ainda está em formação e tal, não, assim, não tem informações precisas sobre isso, mas parece que tem pesquisa, então a gente tem que cuidar para não desenvolver miopia, essas coisas. Então, assim, o cuidado com o tempo de tela, ele tem que existir. É muito difícil, eu estou tendo muito essa dificuldade, mas a gente tem que ter essa preocupação. Eu acho que as escolas têm que ter essa preocupação também, porque eu vejo que tem vindo muito conteúdo de algumas escolas e às vezes vai ser muito vídeo, vai forçar muito o olho da criança e cansa. E eu tenho feito esse revezamento com eles, inclusive no horário que eu defini para eles fazerem a atividade da escola. Terminou uma atividade que eu vejo que está muito tempo ali olhando para a tela, agora você vai fazer outra coisa. Você vai cumprir uma barra de pendurar, enfim, vai brincar, vai fazer uma outra coisa um tempinho e depois volta para fazer isso. Hoje eu falei até, considera que isso agora é um recreio, é hora do recreio. Então sai, vai fazer alguma coisa e volta depois para a tela. Eu acho que isso é importante. De manhã eu coloquei aqui em casa que é sem telas total, só a partir da tarde que eles podem usar para a escola, enfim, outras coisas, mas sempre com esse olhar cuidadoso, né, para o excesso de uso de tela. Ana Carolina, você quer complementar alguma coisa? Concordo também o que a Bruna está trazendo, né, dessa importância de você criar uma rotina, não uma rotina que seja inflexível, porque nós já sabemos de quantas coisas a gente já está se adaptando, mas uma rotina que traga o norte, que traga essa organização, esse cuidado, exatamente para eu poder também me desenvolver, não só na parte que eu estou ali sentada, porque senão a gente esquece do restante do corpo. Por a gente ficar muito tempo sentado, seja que nós, os pais que estão em home office, nós que estamos também trabalhando, a gente acaba, por não poder sair, a gente ter esse cuidado de não sair, a gente acaba esquecendo o quanto dá para as crianças, como a Bruna trouxe, fazer outras atividades, explorar outras habilidades. E aí cabe, sim, nós organizarmos com a criança para que aquela rotina também faça sentido. E aí eu volto naquela fala de diálogos mais saudáveis, em que eu faço o acordo ali com as crianças, não só no sentido de fazer um combinado, mas acordar como que vai ser o nosso dia, de poder trazer o sentido da ação, daquela situação, como que isso vai ser organizado. Isso também ajuda a ampliar o repertório da nossa organização interna. E quando a Thelma, se não me engano, foi a professora que perguntou em relação a essas postagens da escola, também trago para esse momento aqui, que é importante sim, porque amplia o repertório. E quanto a gente puder ser curadores, como a Bruna falou,
para poder selecionar isso, pessoas que estão fazendo isso, ajuda muito exatamente as outras demandas que existem, tanto em casa com os pais, como na escola, como foi feita essa pergunta. Então, trago só essa afirmação também aqui em relação a essa pergunta, se eu não me engano, acho que foi da Ilza, que perguntou a respeito das telas. A Daílza, obrigada pela pergunta. Bruna, quer falar mais alguma coisa? Não, só que eu concordo muito com isso que a Ana Carolina falou sobre construção de rotina, que foi um ponto que surgiu muito de várias mães e pais que com essa dificuldade, né, de todo mundo no começo vê aquela coisa, vamos criar uma rotina, criar rotina, daí todo mundo tabela de rotina, e assim, a rotina, eu concordo plenamente com o que a Ana Carolina falou, a rotina ela tem que ser um norte, ela tem que ser uma construção também. Né, a gente escutar as necessidades das crianças, as crianças e as nossas necessidades também na hora da gente montar essa rotina, né? E ela tem que ser compartilhada, né? Ela tem que ser feita por todo mundo. Então, é muito diferente você construir uma rotina junto do que você impor uma rotina. E eu vejo que muitas mães e muitos pais têm dificuldade por conta de uma rotina imposta, né? Uma rotina não significa deixar a criança fazer o que ela quer, mas significa escutar as crianças para as necessidades delas. Então, quando eu disse para eles, olha, gente, eu queria que de manhã a gente ficasse sem tela nenhuma. Aí eles falaram, mas aí, então o que a gente vai fazer? A gente pode brincar com tinta? Falei, pode brincar com tinta. Vocês querem brincar com tinta? Então, o que vocês querem fazer? O que a gente vai fazer para se organizar, né? Que coisas bacanas que a gente vai fazer sem as telas e explicando por que, né, de não ficar o dia inteiro nas telas. Sempre com esse viés da educação para autonomia, né, o pensamento autônomo, explicando o porquê de cada coisa. Então, acho que isso é uma dica bacana para as mães e para os pais que às vezes se veem diante de dificuldades. Na verdade, vamos tentar conversar mais, escutar mais, né? Não significa dizer que os adolescentes, as crianças vão fazer o que eles quiserem ou vão decretar as próprias rotinas, mas que a rotina da família vai ser construída junto, né? Outro exemplo do que aconteceu comigo, eu tinha a ilusão de que a gente ia ficar de manhã junto e tal, e aí à tarde eles iam fazer as atividades da escola e eu ia trabalhar. E aí eu me deparei com a seguinte situação, eles não conseguiam fazer as atividades da escola sem a minha ajuda. E aí eu tive que dispor desse tempo, que seria o meu tempo de trabalho, para poder ficar junto com eles nas atividades da escola. Então eu falei, olha, que outro horário então eu vou usar para trabalhar, gente? Eu preciso de um horário para trabalhar também. Então, de manhã você vai trabalhar, a gente vai brincar sozinho, mas sem você, e aí à tarde você fica com a gente nas atividades da escola e a gente brinca também. Então, enfim, a gente vai conversando, né? A gente vai se escutando e dialogando. E aí a gente consegue chegar numa rotina mais harmoniosa para todo mundo. Ah, muito legal, uma construção em família, né? Cada um descobrindo a sua forma. Chegou aqui uma pergunta da professora Simone Barbosa Silva, do Centro Educacional Pioneiro, que é uma pergunta que outras diversas pessoas estão fazendo, que é como lidar com o filho que está gostando de ficar em casa, que está achando bacana não ir para a escola, talvez tenha sido isso que ela tenha querido dizer, e evitar, digamos, algum sofrimento num retorno que em algum momento vai acontecer, né? Como lidar com isso? Posso começar? Pode ser, Bruna. Eu acho que, assim, para algumas crianças, o fato de estar junto, né, com o pai, com a mãe direto, muitas vezes o pai e a mãe trabalham fora e ela fica longe, num primeiro momento isso vai ser maravilhoso para essa criança e diante de toda essa situação né, de caos para todo mundo, para algumas crianças estar em casa, estar junto com a família, coisa que elas acabam não conseguindo ter tanto, né, 24 horas por dia direto, do lado do pai e da mãe, pode, num primeiro momento, parecer que tudo que elas precisam. É lógico que estar com a família é muito importante, que aproveitar né, a quarentena para isso, olha que bom, mas o contato social com os amigos, todo o resto que está envolvido na escola, né? A escola, o aprendizado acontece também nas relações.
Eu acho que o modelo de educação digital que está sendo trazido, né, nesse primeiro momento, e eu não estou nem julgando o que está acontecendo, porque eu acho que todo mundo está construindo isso, as escolas estão construindo isso, né? É um modelo que traz o que tem de mais tradicional, né? Que é o fazer atividade sozinho, é o assistir um vídeo, e todo o lado bacana da aprendizagem, que é a construção junto com o outro, é eu aprender com o outro, só pode acontecer na escola. Então, o que eu acho que as escolas podem pensar em fazer a partir de agora é tentar trazer para o modelo digital. Eu não acho que isso seja fácil, é um desafio para todo mundo, mas trazer a importância das relações para isso também. Então, de repente, colocar as crianças para trocar mais dentro de plataformas que possibilitem isso, enfim, fazer atividades em pequenos grupos, para eles não perderem, né, a importância de estar com o outro, estar com os colegas, os amigos, né? Porque a aprendizagem ela se dá no grupo, no coletivo, muito, né? Isso é muito importante. A aprendizagem ela é social. Então, quando a gente consegue transpor isso de alguma maneira, eu sei que é difícil, gente, as crianças vão elas vão continuar, né, na verdade, entendendo que é a importância das relações. Eu acho que é isso, do meu ponto de vista, tá? Antes da Ana Carolina complementar, queria só puxar, se a Ana Carolina quiser falar, depois a Bruna quiser continuar também, a questão de se talvez nesse gostar de estar ficando em casa na quarentena não pode estar envolvido um jovem que seja um pouco mais tímido, que tenha mais dificuldade em se relacionar com os amigos na escola, se não tem um lado de estou em casa com a minha família, me sinto mais seguro, ou não, assim, se vocês acham que pode ter esse caminho também. Eu vejo que pode ter sim, quando a gente fala, e a Bruna, né, trazendo esse contexto que ela apresentou, quando a gente se sente seguros, nós gostamos de ficar nessa segurança, algo que também traga um conforto para a gente. Então, nós estávamos numa situação, as crianças e os jovens nas escolas, nós estávamos trabalhando nos determinados escritórios, né, do que a gente tem feito, e aí, de repente, isso muda. Então, isso, no primeiro momento, gerou uma nova insegurança. Essa insegurança de, agora não vou mais para esse lugar, não vou ver mais os meus amigos, não vou ter esse contato. E a gente passa por um período, novamente, diante de uma acomodação, em que agora eu estou acostumando. E o nosso organismo, ele faz isso, ele entende o ambiente e agora ele está se acostumando. E esse acostumar para as crianças e os jovens que têm, sim, uma introspecção, que não gosta de lidar tanto com os conflitos diante do outro ou dos desafios, pode sim gerar internamente nesse processamento dos nossos sistemas de cognição algo que eu fale, não, tá melhor aqui porque eu não estou tendo que encarar o mundo lá fora, não estou tendo que encarar o outro, as circunstâncias, um ambiente que eu não me sinto tão seguro ou um ambiente que eu não consigo me expor. Eu vejo que é uma grande oportunidade para os pais que estão sentindo isso de investigar, de colocar, por que você está pensando isso? Por que você não quer mais voltar? Você está querendo ficar aqui? Você está sentindo que está sendo interessante ficar aqui, está sendo bacana estar junto, que é um momento inusitado, é um momento atípico. O que significa atípico? Significa isso. Então, nós estamos nessa situação e daqui a pouco isso vai voltar num outro formato, né? Num normal que não vai ser mais num normal, mas isso vai voltar numa outra esfera. E é uma oportunidade dos pais entenderem o que está por trás de eu colocar que aqui está mais seguro, que aqui está mais confortável, porque eu voltar, eu não quero mais voltar. Eu fico pensando um pouco nisso, né? Dessa oportunidade, dessa conversa, porque o nosso sistema ele vai buscar realmente o que está mais confortável, o que está mais fácil. E aí, para a gente tirar algumas conclusões e falar, está tão bom aqui, poxa, agora eu vou ter que voltar, agora que eu me adaptei. E para a criança, ela não tem essa consciência do que eu estou falando aqui. Isso, para ela não passa por esses caminhos. E aí eu vejo a função do pai, da família, né, dos pais, da família, de quem é a convivência que a criança está nesse momento, da importância de colocar isso na pauta, de poder criar esse processo de investigação de uma forma muito ali também tranquila, para poder entender e compreender essas demandas que vão aparecer também.
O que eu falei, a gente vai se acostumando e o nosso corpo ele sente isso e aí a gente vai precisar quebrar uma outra, não seria uma barreira, mas seria uma forma da gente retornar, de fazer esse retorno. Por isso a importância da gente acolher isso dentro de casa e a escola depois acolher isso também de uma forma muito importante, fazer um acolhimento diferenciado e que isso também seja, como a Bruna falou, publicado, postado de alguma forma pelas escolas para incentivar esse retorno, para eles terem esse olhar de eu também querer, né, de me elevar para essa situação. Só uma última coisa, né, que eu queria, que eu acho que é importante. As escolas não tiveram o tempo, né, para fazer essa adaptação para esse modelo de educação que está acontecendo agora. Mas, no contrário, vai ter um tempo para fazer essa adaptação. Então, de repente, pensar nisso, né? Pensar na volta, nessa adaptação para a volta, porque não existiu essa adaptação, né, para inserir um novo modelo. Ela foi feita às pressas e foi feita do jeito que deu para fazer, está sendo feita do jeito que deu, do jeito que está dando para fazer, mas o retorno talvez dê para ser um pouco mais pensado, né? Então, de repente, pensar em propostas que tragam esse diálogo, né, o que eu vou levar para a escola, projetos que solicitem que as crianças tragam coisas do que foi feito, enfim, aí tem que pensar em propostas, mas eu acho que só o fato de parar para pensar numa readaptação né, para a volta ao presencial, eu acho que é importante. E aí gostaria de aproveitar para fazer um gancho de se trabalhar com a conexão do que está acontecendo no mundo externo, do que a gente está vivendo agora fora da sua casa, desse ambiente de suposto conforto, essa conexão por meio da informação, por meio das notícias, se isso ajuda a se conectar de novo com o que está acontecendo lá fora. Acho que com certeza. Com certeza, eu acho que a informação é um conector muito forte. Porque é uma vontade que todo mundo tem muito grande de saber o que está acontecendo, né? Então, a busca de informação faz muito sentido. Acho que o que mobiliza a aprendizagem, ela é a motivação, né? Quando você está motivado, você aprende muito mais. Então, você trazer como motivação as informações, né, estar informado sobre o que está acontecendo e poder linkar isso com o trabalho em sala de aula, acho que é muito interessante, sim. Ana Carolina, quer complementar alguma coisa nesse ponto? Reforçar essa importância das escolas também promoverem atividades, criar esse conteúdo, ampliar esse repertório dentro desse cenário desse retorno. E é como a Bruna falou, nós não tivemos tempo para planejar essa ida, né? Mas agora a gente tem como planejar, a gente tem esse tempo para planejar essa volta e ter esses cuidados para também fortalecer a família numa parceria aí da escola com a comunidade. Tem muitas pessoas aqui nos perguntando, como a Lilian Souza, se vocês acreditam que as aulas vão voltar quando a gente puder voltar às ruas, se elas vão voltar no formato como elas eram antes, ou se isso vai acabar levando para uma transformação nos métodos de ensino, na forma como a gente lida com tudo. Sei que parece uma questão de prever o futuro, mas a partir do que vocês sentem no momento, vocês acham que é um bom momento para pensar numa transformação? Sim, é um bom momento e eu vou falar aqui porque eu estou conseguindo fazer algumas formações com professores, várias conversas, e eles estão desejosos por poder fazer essa mudança, por virar essa chave. Muitos trouxeram na conversa que o quanto precisou a educação, principalmente aqui no Brasil, entendendo a nossa cultura, ser mexida para a gente também mexer no que a gente estava fazendo, na forma em que isso estava acontecendo, que os elementos que estavam antes não cabem mais nos próximos contextos que virão. Então, eu vejo que vai sim ter muitas transformações que vão ser significativas para a aprendizagem integral do sujeito, para ele poder se desenvolver mais, para a gente poder ser mais humano também nas relações. Então, eu vejo isso por estar trabalhando com professores, diferentes redes de ensino, para poder entender isso e poder trazer essa fala aqui. Eu vejo que novas metodologias, compreender que, como a Bruna falou, esse formato que está sendo apresentado agora é um formato de urgência, não é um formato ideal para trabalhar o ambiente virtual. Existem
várias formas de você construir um ambiente virtual em que você tenha muito mais interação do que só reprodução. Então, eu vejo que nós estamos num caminho em que eu gosto muito de pensar, a pretensão de pensar aqui que a gente vai passar do que a gente estava muito engatinhando em relação à educação, a gente poder andar com mais firmeza e entender que nós precisamos trazer novas metodologias, uma outra didática para se conectar com todas as necessidades novas que estão aí nos esperando. Eu só queria complementar, concordo totalmente com a Ana Carolina, e o que eu acho que está acontecendo, o que eu tenho visto acontecer é que num primeiro momento, né, essa transposição que é uma coisa de urgência, ela acabou muito próxima do ensino tradicional, e aí as próprias escolas, as próprias famílias têm conseguido, por conta da situação toda que faz as famílias se envolverem, todo mundo junto nisso, perceber que a educação, que não é isso, né, que se quer de uma educação do futuro, de uma educação inovadora, que a educação inovadora não tem nada a ver com você colocar a criança na frente de uma tela com um adulto falando, e ela fazendo educação inovadora que envolva a tecnologia, ela pode ser muito mais que isso, e eu acho que está todo mundo pensando junto sobre isso, e que eu acho que vão sair vários modelos legais, porque a gente não aprende de uma hora para outra, né? Acho que todo mundo está cobrando demais das escolas e dos professores, mas assim, qualquer aprendizado, ele passa por um processo, e para ele chegar num ponto que é um ponto que é o ideal, não existe uma mágica de você chegar numa coisa maravilhosa sem um processo. E o processo está sendo feito agora, né, meio a toque de caixa, na correria e tal, mas eu acho que está todo mundo com muita vontade de entender isso. E existe, como eu disse, uma motivação muito forte para que isso aconteça. Na verdade, uma necessidade real ali que precisa ser feita. Então, eu acho que daí vão sair coisas bem bacanas, e reflexões importantes, e pontos que não eram olhados como importantes, estão tomando uma importância maior, como a educação emocional, por exemplo, né? As relações na aprendizagem, a importância do corpo e tal, todas essas coisas aí, agora, na falta, as pessoas se dão conta de como elas são importantes. O papel do professor, né? Na situação de aprendizagem, ali no momento em que a aprendizagem está acontecendo, as intervenções, quer dizer, agora as pessoas estão se dando conta da riqueza que é isso, e da importância que é isso na educação inovadora. É muito importante todas essas reflexões, né, das coisas que a gente não se dá conta no dia a dia e que agora a gente tem a oportunidade de parar e analisar. A gente está caminhando para o final aqui, faltam só 3 minutinhos para completar 1 hora de conversa. Então, quero aproveitar para abrir esse espaço final para a Ana Carolina e para a Bruna darem uma palavra final, se puderem deixar um último recado para os pais e mães que estão nos assistindo, começando pela Ana Carolina. Acho que seu áudio está fechado, Ana. Opa, foi. Obrigada, primeiramente, e novamente por estar aqui. E como um encerramento, queria trazer uma ideia para vocês aplicarem no dia a dia. Acho que a gente poder pensar nesse como exatamente a pergunta do webinar, é como fazer isso. Uma ferramenta que eu quero partilhar aqui é uma estratégia que chama Estratégia das 3 Caixas. E aí, rapidamente, a seguinte ideia. Junto, né, na família, desses diálogos que nós estamos falando, pense em 3 caixas, como se estivesse visualizando, ou crie também 3 caixas, 3 potinhos. Na primeira caixa, coloque com a sua família, o adolescente, né, o grupo que você está inserido, aquilo que não está indo bem, aquilo que você consegue identificar que não está indo bem. E essa primeira caixa é a caixa que a gente precisa abandonar, que não vai caber mais dentro das situações novas que estão aí vindo e virão. A segunda caixa é a caixa que está indo bem. Pensa no que você quer colocar dentro dessa caixa. O que está indo bem, você quer continuar, quer permanecer. E a terceira caixa é a caixa do futuro. O que eu quero construir a partir dessas novas demandas? E que não pode aparecer nenhum elemento da primeira caixa, que é a caixa que realmente eu preciso abandonar para construir uma nova cultura dentro da família também, depois disso se exteriorizar. Agradeço muito a participação. Obrigada, Ana. Bruna? Eu falo muito, né, o nome do meu projeto é o Ler o Mundo, né? A gente fala muito sobre leitura,
E o que eu queria deixar como sugestão, né, para os pais e para as mães é que nesse momento que está todo mundo tão estressado, com tanta coisa para fazer e falta de tempo, e o tempo que tem se dedica às tarefas da escola, e isso está sendo árduo para muitas pessoas, assim, tentem encaixar no tempo de vocês um tempo para fazerem leituras que sejam prazerosas para todo mundo, né? Leituras em família, momentos de estar junto por prazer, com leveza, aproveitar que está todo mundo em casa. Acho que depois, no futuro, a gente vai olhar para esse momento e falar, nossa, mas por que eu não fiz isso, né? Então, para não chegar nesse ponto, por que a gente não pensa agora? Vamos reservar um tempinho, aproveitar, né, que a gente está aí o tempo inteiro junto e ver coisas que sejam prazerosas para todo mundo e fazer junto. Eu sugiro a leitura porque eu acho que, né, a leitura abre portas para conversas, enfim, é maravilhosa, mas pode ser, enfim, assistir filmes juntos e conversar depois, mas situações que gerem troca, que gerem afeto, que façam desse momento de convivência, de família, que tragam momentos para ficarem na memória, coisas boas para ficarem na memória da família desse momento, né? Não que a gente volte, no futuro, volte e pense, ai, foi tão chato isso, aquilo. Não, que a gente tenha coisas boas para lembrar desse período também, no futuro. Muito legal, muito obrigada mais uma vez, Ana Carolina, Bruna, pela participação, pelas ideias de hoje. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente hoje pelo YouTube, no TV Joca, nosso canal, mandou perguntas, comentários. Obrigada pela participação. Quero lembrar a todo mundo que o Joca está com uma área aberta no site para não assinantes, com notícias sobre o novo coronavírus, lá no jornaljoca.com.br. Todo mundo pode acessar com atualizações muito frequentes. E também que a gente está com uma promoção para a assinatura do conteúdo do site do Joca. No primeiro mês, a assinatura online sai por R$ 1,99 e nos meses seguintes, só R$ 8,60 por mês. Para esse desconto no primeiro mês, preciso já usar um cupom de desconto, o JOCA199. O conteúdo dessa conversa vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, no TV Joca, e peço para você que assistiu a gente que compartilhe, para que outras pessoas que não puderam estar ao vivo aqui hoje possam ter contato com a nossa discussão, especialmente os professores que estiveram com a gente aqui, se puderem compartilhar com os pais dos seus estudantes, vai ser muito bom para a gente poder levar essa informação mais adiante. E que vocês continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e no nosso site, que é o jornaljoca.com.br.